Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Oremos. Senhor nosso Deus, no nome de Cristo, nós entramos na Tua presença santa em oração, mais uma vez neste dia e neste culto. Estamos gratos ao Senhor pela Tua graça e Tua bondade para conosco neste dia. E agora, Pai, com a Tua palavra aberta, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça de sermos iluminados com Teu Espírito Santo, que Ele ministre aos nossos corações mediante a Tua palavra, com a sabedoria do alto, abrindo o nosso entendimento e nos dando uma compreensão conforme a Tua vontade, neste assunto tão relevante que iniciaremos nesta noite. Usa, Senhor, a Tua palavra para a Tua honra e para a Tua glória, pois no nome de Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Nós estamos então estudando o livro Enriquecendo-se com a Bíblia, de A.W. Pink e da editora Fiel. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 do livro, numa série de estudos rápidos sobre o seguinte assunto: a Bíblia e as promessas. E eu vou iniciar hoje com esta mensagem, que ela não está lá no livro, mas eu achei que seria interessante colocar ela como o início, desse estudo, que fala das promessas de Deus, e essas promessas têm sido muito mal interpretadas, e por isso tem muitos crentes que vivem com uma fé deficiente, não sabem entender bem a vida cristã no mundo presente. A pregação popular e moderna, ela é triunfalista. O que significa uma pregação, uma mensagem triunfalista? Eles dizem o seguinte: o crente não pode ter necessidades materiais. Então, se você estiver tendo alguma necessidade material, de bens materiais, ou é pecado na sua vida ou é fraqueza de fé. Alguma coisa, uma dessas duas coisas, eles dizem que vai ser. E também você não pode ter, o crente não pode ter necessidade, problema financeiro. Ele tem que estar o tempo todo bem. Ele tem que ter muito dinheiro, o tempo todo. E também nessa pregação popular triunfalista dos nossos dias, o crente não pode ter doença física. Então ele não pode ficar doente. É inadmissível para essa pregação que o crente tenha problemas de enfermidade, principalmente problemas mais graves. E também o crente não pode ter tristeza. O crente não pode sofrer por causa de tristeza. Então você tem que viver de uma forma triunfal aqui nesse mundo. Só que nós sabemos que na prática isso não existe, O entendimento deles é o seguinte: se tudo é para o bem do crente, conforme fala Romanos 8, 28, então o mal deve ser um intruso na minha vida, e tem que ser recusado e tem que ser expulso da minha vida. Qualquer tipo de mal, porque Deus está prometendo que todas as coisas cooperam para o bem dos crentes. Então eles falam que se tem o mal, tem alguma coisa errada. Esse mal entrou aí de atrevimento, não era para entrar. Isso não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Então ele tem que ser rejeitado e ele tem que ser expulso de alguma forma. Afinal de contas, Deus prometeu e Ele tem que cumprir. E daí vem aquelas frases que nós ouvimos direto por aí, Não aceito isso. Determino que isso saia do meu corpo, que isso saia da minha vida.
E por aí afora, né? Exijo que Deus tire isso da minha vida, eu decreto aquilo. É por causa desse entendimento. Então olha só como que uma interpretação errada gera muita coisa na vida da pessoa, de implicações muito sérias. Porque a pessoa que ouve esse tipo de pregação, nela acredita, ele começa a viver com essa expectativa, que tudo na vida dele vai dar certo, entre aspas, né, como eles falam, o que significa esse dar certo, e que tudo vai ser uma maravilha aqui nesse mundo. E aí ele começa a entrar em choque com a própria vida dele. E isso crentes sinceros. Por mais que eles leem a Bíblia, por mais que eles oram, por mais que eles jejuam e façam isso, façam aquilo, como são ensinados, eles continuam sofrendo, continuam tendo problemas na vida humana. E aí eles começam a entrar em parafuso, né, com a própria fé. A minha fé, a Bíblia não funciona para mim. E parece que funciona para todos os pregadores dessa doutrina, né? Mas para mim aqui, isso não funciona não. Então ele começa a sofrer demais na vida prática dele. E eles estão errados. Essa pregação moderna, popular, triunfalista, ela está errada. Deus não está ensinando isso e não está prometendo esse tipo de vida para nós aqui no mundo. Por outro lado, se Romanos 8, 28, vamos ler de novo? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se isso é uma promessa real, parece que às vezes essa promessa não se cumpre. Não é assim que você experimenta na sua vida? E nós temos exemplos e exemplos. Eu nunca me esqueço, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do fato de um adolescente, os irmãos e irmãs que estavam lá na congregação Maranata, na igreja Maranata, vão se lembrar, e os que estavam aqui não vão se lembrar, não vão saber. Mas certa vez chegou um rapaz, um adolescente, lá na igreja Maranata, vindo de outra cidade, num culto de oração na quarta-feira à noite, crente em Cristo. Ele levantou lá na hora dos pedidos de oração e pediu mais ou menos assim, ó, eu peço para os irmãos que estejam orando por mim, que eu estou com câncer e amanhã eu vou ser internado. E aconteceu, no outro dia ele foi internado e nunca mais voltou, nunca mais o vi. Ele começou a definhar no hospital e morreu. Em pouco tempo. Quem foi visitar falava da fisionomia dele, né? Como que ele ficou irreconhecível. Mas ele morreu em Cristo. Como que esse versículo de Romanos 8, 28 se aplica na vida dele? Que todas as coisas cooperam para o bem. Não parece que está dando errado? Como explicar isso? Como lidar com isso? Então, se a pessoa não tiver estrutura, ele sofre mesmo com esse tipo de coisa. Missionários. Eu ouvi do pastor Bill Moore, um dos palestrantes lá, dos professores do curso de aconselhamento bíblico. Ele e a esposa e os filhos vieram para o Brasil trabalhar como missionários entre os índios. Aí um dia eles estavam lá no ponto de apoio onde eles ficavam, e ele foi com a família dele para passar um dia com a família. Olha só como acontecem as coisas. A agenda cheia demais, e ele foi para passar o dia com a família. E o avião voltou, né? Levou eles até lá, né, entre os índios, e voltou para a base deles. Os filhos deles brincando na água, quando a menina saiu, uma cobra picou a menina. E os índios que conheciam as ervas para fazer remédio e tal, não estavam lá. Ele imediatamente entrou em contato pelo rádio, chamando a base, né, o avião, para buscar a filha dele e levar para o hospital, para o médico, buscar recurso. O avião veio, mas armou uma tempestade muito grande, e se o avião pousasse, ele não voltava. O avião sobrevoou e falou que no outro dia, assim que desse, ele voltaria. E naquela noite a filha deles morreu.
todas as coisas cooperam para o bem. Sai do país deles, vem para cá, no meio de muita privação, doando a vida para a obra de Deus, e acontece uma tragédia dessa. Como que isso coopera para o bem? E você pode lembrar de algumas coisas que você já experimentou na sua vida, eu na minha. Como continuar acreditando que todas as coisas cooperam para o bem? E as promessas de Deus na nossa vida? Daí o nosso estudo, né? A Bíblia e as promessas. Vamos entender então a promessa de Deus em Romanos 8, 28. Provavelmente não vamos terminar hoje. Como nós podemos entender essas coisas na nossa vida e na vida de irmãos e irmãs pelo mundo afora? Primeiro, em Romanos 8, 28, Deus não diz que o bem final para nós inclui apenas coisas boas em nossa vida terrena, e sim que todas as coisas. A gente acredita nisso? Todas as coisas? Mas Senhor, todas aí é todas mesmo? Essas doenças, essas tragédias, até a morte contribui para o bem daqueles que amam a Deus? É o que Deus está dizendo aqui na palavra dele. E parece-me que até aquelas coisas que a gente comete pecado e cai, vem aquelas consequências horríveis na vida da gente, quando a pessoa se arrepende, restaura, até aquilo de alguma forma Deus vai usar para o bem. Por exemplo, dessas tragédias, eu usei aqui 2 exemplos, daquele jovem e do pastor missionário. Se eles não tivessem passado por aquilo, eu não estaria contando aqui e nos edificando com essas histórias. Nós falamos assim para Deus que queremos ser bênção. Senhor, eu quero ser bênção na tua mão. Mas se Deus quiser que seja esse tipo de bênção, com uma tragédia dessa, aí a gente não quer, né? Por causa dessa ideia de triunfalismo. Eu quero ser bênção na sua vida, e bênção, para eu ser bênção, tem que estar tudo a 1000 maravilhas na minha vida. Nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Aí eu vou ser bênção. Então não é plano de Deus. Não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Ele vai usar todas as coisas na nossa vida, até aquelas aparentemente ruins, Ele usa também para o nosso exemplo, para o nosso bem, para a nossa edificação. Olha a vida de Moisés. Parece que quando Moisés passou para o lado de Deus e começou a servir a Deus, a vida dele complicou toda. Até ali ele era o filho da filha de Faraó, respeitado, onde ele chegava todo mundo se ajoelhava. Ele era um futuro faraó. Quando ele decidiu ficar junto com o povo de Deus, a vida dele mudou terrivelmente, aparentemente. O resto da vida dele foi mais de sofrimento do que de festividades. Lidando com aquele povo, experimentando pressão de todo lado, rejeição, gente querendo apunhalá-lo pelas costas, tirá-lo da liderança em Israel. E assim foi até o final da vida dele. E ainda quando ele chega na terra prometida, que o povo todo de Israel ia entrar, Deus tira a vida dele e não permite que ele entre. Todas as coisas cooperam para o bem da vida de Moisés. Lembro também da vida de Davi. Olha a vida do rei Davi. O tanto de coisa que ele experimentou negativa, momentos horríveis na vida dele, do pecado de adultério dele com Betseba, ele não confessa e vai sofrendo, e foi nesse período aí de 1 ano mais ou menos, que Davi escreveu os salmos que nós mais vibramos quando nós lemos. Foi quando ele estava nesse vale da sombra da morte. Deus usou aquilo tudo para o bem. No meio da enfermidade dele, ele pôde escrever: eu estou definhando,
Enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, eu adoeci, eu senti dores extremas, eu não dormia de noite, de tanta dor no corpo, porque tinha pecado escondido na minha vida. E nós aprendemos isso por causa do adultério dele, que ele não confessou. Outra pessoa, também exemplo bíblico que nós temos aqui, o rei Ezequias. Ele tem uma enfermidade e Deus fala para ele, para Isaías, o profeta, ir lá falar para ele arrumar toda a casa dele, colocar toda a casa dele em ordem, porque ele morreria. E ele vira para a hora que Isaías está saindo do palácio, ele vira para o lado da parede e ora ao Senhor, derrama a alma dele diante de Deus e pede para Deus, para que Deus não tirasse a vida dele naquele momento. Antes de Isaías sair, Deus manda ele voltar e falar para o rei Ezequias que não ia mais tirar a vida dele, que acrescentara mais 15 anos de vida para ele. No meio de uma doença também. Ele fica meio incrédulo, né? Debilitado, e ele pede de Isaías um sinal. E ele pede para que Isaías fala para ele: você quer que a sombra pelo relógio de sol que o rei Acais fez adiante 10 graus? Ele falou: não, adiantar a sombra vai adiantar mesmo. À medida que o dia vai passando, a sombra vai encumpridando, né? Ela vai aumentando mesmo. Faz ela diminuir 10 graus e eu vou crer. Isaías ora e a sombra volta 10 graus. Os especialistas calculam que Deus girou a terra ao contrário 40 minutos, num tempo de 40 minutos. E não é o propósito aqui explicar o que deveria ter acontecido quando Deus fez isso. Para você ter uma ideia, quando chegar na sua casa hoje, pega um balde, coloca ele por meio de água e fica girando ele, até o máximo de velocidade que você colocar, que você não vai conseguir fazer girar na velocidade da terra, mais de não sei quantos quilômetros por hora. Aí quando o balde estiver girando na maior velocidade que você conseguir, roda ele ao contrário e vê o que acontece com a água dentro dele. E não aconteceu absolutamente nada no planeta quando Deus fez aquele milagre. Ninguém nem percebeu. Tudo começou por causa de uma doença e morte de um rei. E Deus fez tudo aquilo ali. Não foi por causa de uma festa. Poucas coisas nós encontramos na Bíblia de coisas extraordinárias que Deus fez no momento de festa, no momento de alegria. Sempre era no fundo do poço, quando Deus vinha e se mostrava de forma extraordinária para o povo e a fé deles renascia. Eles renasciam na fé, o povo de Israel. E esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo escreve de si mesmo, quando ele fala dele mesmo, quando ele dá um relatório da vida dele, quando ele escreve a sua autobiografia. Ele não fala nenhum momento de alegria, ele não fala nenhum momento de felicidade. Até fome ele passou. Foi desprezado pela família, desprezado pelos os patriotas dele, de Israel. Até quando ele se converteu e começou a servir o Senhor Jesus fielmente, a própria igreja duvidou dele, não queria aceitá-lo. Precisou que Barnabé viesse e ajudasse ele e apresentasse ele para a igreja. Então o momento dele, maior parte da vida dele não foram momentos positivos, foram momentos negativos. Foi de sofrimento, foi apedrejado em praça pública, apanhou. Estudem 2 Coríntios 12,
só aquela parte que ele fala do espinho na carne dele. Estuda na Bíblia qual a mensagem que Deus traz ali, naquele texto. O espinho na carne que fala ali é uma dor insuportável que ele sofria, todo dia. A palavra, essa expressão que ele usa, espinho na carne, é o equivalente do que era falado no Velho Testamento para empalamento, que era quando a pessoa pegava o adversário, o inimigo, conquistava ele na guerra, enfiava um pau entre as pernas dele e saía pela cabeça, e punha ele em praça pública. É o empalamento. É a expressão para espinho na carne que Paulo fala. E nós achamos que sofremos hoje. E ele fala que orou 3 vezes para Deus tirar esse problema dele. Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Em outras palavras, qual foi a resposta de Deus para ele? Você não vai ser curado. E Deus ainda mandou ele escrever mais da metade do Novo Testamento. Um homem quase cego, com problema de vista. Ele precisava ditar e alguém copiar para ele. Quando ele escreveu o final, saudação, ele fala: veja com que grandes letras vos escrevi, porque ele desenhava as letras, porque ele não enxergava direito. Não é o contrário isso? Hoje, se a gente for contratar uma pessoa para escrever, para trabalhar escrevendo um livro ou vários livros como ele, nós vamos pegar o melhor que tem. Principalmente de vista, ele precisa enxergar bem para escrever. Deus pegou o quase cego e falou para ele: não, eu quero que você escreva. Mas Senhor, cura minha cegueira para mim escrever, então você vai me abençoar com essa cura, eu vou ver perfeitamente. Não, você vai escrever desse jeito aí, ó, para que todo mundo veja que o poder vem de mim e não do barro, Paulo, o vaso de barro, mas é o tesouro que está dentro do vaso é que conta. E é assim que ele age nas nossas vidas o tempo todo. E para outras pessoas ele não deixa passar por quase sofrimento nenhum. Mas seja sem sofrimento ou com sofrimento o tempo todo, nós estamos na mão dele. É ele que está cuidando da nossa vida. Nós não vamos morrer se ele não deixar. Não adianta: ah, Senhor, me cura, senão eu vou morrer. Se nós, pela vontade dele, nós não vamos morrer com essa doença, não vamos. Isso não vai fazer Deus mudar, porque ele está no controle disso. E é tão maravilhoso que ele entende o nosso desespero. Ele conhece o nosso sofrimento. O filho dele esteve aqui e ele sabe como que é isso. Olha a vida do Senhor Jesus aqui na terra, como que foi. Coisas boas ou negativas o tempo todo. Sofreu o tempo todo sendo perseguido. Pessoas traiçoeiras, hipócritas, falsas, confessando só com os lábios, andando atrás dele por causa de cura e por causa de resolver problemas. Sofreu o tempo todo e no final ainda o mataram na cruz, foi crucificado. E nós queremos viver sem nada disso. Por isso que ele disse: se você me imitar, você vai ser perseguido. Ele disse para nós: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A vida de vocês não termina aqui nesse mundo, ela continua na minha mão. O pastor Warren Wiersbe, ele fala assim: o crente é imortal enquanto ele estiver fazendo a vontade de Deus. Doença não vai matar, porque Deus permitiu aquela doença por um propósito. Aquela dor não vai me matar. Eu tive já na vida umas crises de rins horríveis, e a sensação que eu tinha e tenho quando essas crises vêm: eu vou morrer, não vou aguentar mais. Mas estou aqui falando para vocês. Mas naquela hora lá você só vê o túmulo, não é? Mas se não for morrer daquilo, você não vai morrer, vai aguentar aquela dor. E a hora que ele quiser, ele vai resolver, ou não. Mas ele está cuidando de nós, ele está nos protegendo. E assim vai na história da Bíblia. E Deus transformará tudo
em bem para nós. E nós não entendemos isso. Sabe qual é o problema desse versículo aqui? Que todas as coisas cooperam para o bem. É que Deus não explica como. Esse é o nosso problema. Nós queremos que Deus explique por quê. Não é o que a gente pergunta? Por quê? Por quê? Por quê? Não vai responder. Não respondeu para Jó, não respondeu para Paulo e não vai responder para nós. O que que fez Moisés permanecer firme com todo o sofrimento? O que que fez Noé permanecer firme com todo o sofrimento, com toda a oposição, com toda a descrença? O que que levou eles a permanecerem firmes? O que levou Paulo a continuar, mesmo com espinha na carne, quase cego, apanhando, preso? O que levou o rei Davi a continuar, com todo o sofrimento na vida dele? Já imaginou Davi lembrando de que Samuel falou para ele que ele era um ungido do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, e sendo perseguido pelo filho, Absalão com o exército perseguindo ele tendo que viver escondido em cavernas para não matar o próprio filho, para não guerrear contra ele? O que fez ele continuar? Nesses momentos foram os salmos mais maravilhosos que ele escreveu. O apóstolo Paulo, as cartas dele, a maioria ele estava preso quando escreveu o Novo Testamento, sofrendo o tempo todo, desprezado pela família. Na cultura judaica dos tempos bíblicos e de hoje também, quando uma pessoa se rendia ao Senhor Jesus Cristo como Messias de Israel, eles faziam o sepultamento simbólico dele. Ele era expulso da família e eles faziam o sepultamento dele, como se ele tivesse morrido para a família. Mas Senhor, eu passei para o seu lado agora, estou te servindo aqui na terra e olha, minha família me odeia agora. O que fazia ele continuar? Sabe o que? Uma palavra de uma sílaba só. Qual é ela? Fé. E o que é fé? É confiar na palavra de Deus escrita. É isso. É confiar naquilo que Deus disse. Eu tenho que continuar. Só isso que segurou eles firmes. Hebreus vai revelar para nós que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso que fez ele continuar. Que ele contemplava a cidade feita não por homens, mas por Deus no céu, não aqui na terra. Milhares de anos antes de Cristo. Mais de 500 anos pelo menos antes de Cristo. Antes do Novo Testamento. Vivia pela fé. E volto a dizer, o nosso problema é que Deus não explica como que todas as coisas cooperam para o bem. Por que Ele não conta para nós? Olha, vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, escreva para mim o Novo Testamento. Eu escolhi você para escrever o Novo Testamento. Mas Senhor, você não tem ideia das dores que eu sinto todo dia. Desde quando eu caí lá na estrada de Damasco, que o Senhor me salvou. A hora que eu fui batizado, Senhor, como se Deus não soubesse disso, né? A hora que eu fui batizado, Senhor, caiu coisas dos meus olhos, assim como escamas de peixe, saiu dos meus olhos. E nunca mais eu tive os mesmos olhos, nunca mais eu tive a mesma visão. Então me cura, porque aí eu vou escrever. E essa dor horrível, Senhor, como é que eu vou escrever livros e cartas com essa dor o tempo todo? Tira essa dor de mim para eu te servir. O que Deus respondeu para ele, o Senhor Jesus? Não, eu vou te usar sim. É desse jeito que eu vou te usar. Mas Senhor, como? Se Deus explicasse para ele, eu quero assim, eu vou permitir isso acontecer com você por causa disso, disso e disso, tá vendo? Acredita em mim? Ah não, agora eu acredito, agora eu entendi, então agora não é mais fé. É por isso que ele não fala por quê.
Nós temos que acreditar que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é santo e que Ele não erra, pela fé, sem Ele nos dizer nada sobre isso. Igual Jó, não é um dos maiores exemplos de fé que nós temos? E não foi ele mesmo que disse: o Senhor nos dá o bem, não nos daria também o mal? Perdeu os 10 filhos no mesmo dia, perdeu todos os bens materiais no mesmo dia, logo depois perdeu os 10 filhos. E quando ele pensava que ia ter um alíviozinho, o diabo vem e coloca uma doença mortal nele, da cabeça aos pés, que ele fala que fedia onde ele passava, que as pessoas fugiam dele. Virou um morador de rua, fétido, que ninguém aguentava chegar perto. Dizem que ele passou mais ou menos 5 anos naquela condição. Ele fala que doía tanto que ele raspava com caco de telha. Ficava desesperado, não dormia, emagreceu. Estude um pouco a história dele e olha o que ele fala daquele momento que ele estava doente daquele jeito. Uma doença que ninguém conhecia na época. E o que Deus falou que ele era? Justo, íntegro, reto e que se aparta do mal. Mas o diabo não ia matá-lo, porque ele era imortal enquanto estava fazendo a vontade de Deus. E foi tremendamente usado. E é isso, irmãos e irmãs, que Deus quer que a gente aprenda a viver pela fé. 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Se Deus explicar para nós tudo, der todos os porquês, isso não é fé. Ele está desenvolvendo a nossa fé. E a hora que a nossa fé mais aumenta, são nos momentos mais tristes, mais difíceis da nossa vida. É no vale da sombra da morte que a nossa fé fica mais cristalina, e não nos momentos que está tudo bem. Geralmente nesses momentos que está tudo bem, nós vamos nos divertir, ter lazer e ir para longe de Deus. Mas na hora do vale da sombra da morte, nós corremos para Ele. E Ele sabe disso. Então que Ele nos ajude. Vamos encerrar lendo 1 Pedro 5:9. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Está falando aí do diabo nos perseguindo aqui nesse mundo. E ele não está brincando não, ele persegue mesmo. Mas olha o versículo 9. Depois de falar que o diabo é como um leão que ruge no nosso encalço, esperando cada oportunidade. Versículo 9 ele diz: ao qual resisti firmes na fé. E olha só agora: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não se iluda que o seu problema, que eu não me iluda também que os meus problemas são os piores do mundo. São iguais, são diferentes, mas na mesma intensidade. Deus está trabalhando no seu povo de forma geral. Tem gente muito pior do que nós, crentes, talvez mais usados por Deus do que nós, e passando por coisas que vocês não têm ideia.